Olá, professor, olá a todos. Vamos iniciar nosso pré-projeto 2 da disciplina de transferência de calor. Bom, o projeto se inicia no capítulo 4, capítulo de condução bidimensional em regime estacionário. Foi nos dado um problema, de acordo com o caso 10 da tabela 4.1, onde a gente tem que considerar as aletas como um formato de disco. A partir daí calcular a resistência térmica e de condução dimensional. Bom, tá aí a figura que o problema nos dá e a fórmula para calcular a resistência de condução bidimensional, 2D, SK elevado a menos 1. No lado direito do slide a gente tem os valores, por falta de forma nesse caso que o valor vai ser igual a 2 vezes o diâmetro, o K é igual a 399. Daí a gente consegue o valor de 5,16 vezes 10 a menos 2 K sobre watts. Daí a gente tem que somar esse valor com a resistência condutiva da parede do tubo, que a gente calculou lá no nosso projeto 1, que deu 2,50 vezes 10 a menos 6. Como ela é muito pequena, ela vai dar um valor bem parecido com o que a gente encontrou, de 5,16. Daí a gente tem que comparar ela com a resistência das aletas, que a gente também conseguiu no nosso projeto 1, que era de 0,0948 K sobre watt. Vendo essa comparação, a gente vê que a diferença entre elas é bem pequena. Agora a gente tem que calcular o número de Biot, O número de Biot ele vem da ideia de observar um perfil de temperatura na parede plana. Então a gente tem uma parede plana com uma temperatura e o fluido passa por ela, Ele passa de uma temperatura S1 a uma temperatura S2. E a gente espera que esse fluido esteja mais frio. Com a inclinação do fluido, o Biot vai dizer como vai ser a inclinação desse fluido de uma parede à outra. Então, se o Biot for muito pequeno, essa passagem vai ser quase como uma reta, Ele não vai ter inclinação, a inclinação vai ser bem pequena. Já se ele for alto, ele vai ficar a inclinação dele mais para baixo. Quando o Biot é menor que 1, no caso do sólido analisado, a temperatura fica muito próxima uma da outra. Então a gente diz que a temperatura de superfície 1 é igual à temperatura de superfície 2, porque elas são muito parecidas. Aí a gente, como o Biot é menor do que 1, a gente também pode aplicar o método da capacitância global, porque daí se aplica um balanço de energia na superfície da 2, sendo possível gerar a equação do Biot, que é o nosso caso aqui agora. A gente vê que a variante de controle, da superfície, por convecção, de um lado da parede a gente tem uma condução e do outro conversão. Então, o que entra como condução sai como conversão. Daí que a gente tem aquela formulazinha de K vezes a área da superfície sobre o L vezes a temperatura 2 menos a temperatura 1, que vai ser igual a o H vezes a área da superfície vezes a temperatura 2 menos a temperatura 1, que vai dar justamente quando a gente mexe esses cálculos e corta as áreas, vai dar justamente essa formulazinha abaixo do slide, do lado esquerdo do slide, que Biot é igual a H vezes o LC, o comprimento crítico, sobre o K. E quem é o LC? O LC para cilindros longos, ela é o R sobre o 2. A gente diz que o LC é o volume sobre a área de superfície, porque aí a gente pode aplicar ele para qualquer área. Então, agora aqui no lado direito do slide, a gente tem os resultados, onde o número de Biot dá 0,01, e assim a gente pode afirmar que o aquecimento do condensador é uniforme, ao longo todo o espaço, tendo em vista que a condição
para a tábua é justamente essa, que o BIO é menor do que 1. Agora, no capítulo 5, condução transiente, a gente tem que calcular a gente tem que ver o tempo para do tubo chegue justamente com as aletas chegue na temperatura de condensação. Então a gente vai considerar essa capacitância térmica desse presível, né, igual a zero. Porque aí a gente pode dizer que o H vai ser, o U vai ser igual ao H. Então a gente tem essa fórmula aqui abaixo, que é uma fórmula analítica para encontrar o tempo, e que a gente substitui pelos devidos valores aqui encontrado que está aqui no lado direito do slide. Fazendo as devidas substituições, a gente encontra um tempo de 7,24 segundos. Já no capítulo 6, na introdução à conversão, a gente tem um número de Nusselt, que através da análise dimensional do dado que a gente conseguiu de forma experimental, a gente chega na parte externa do condensador, que é exposta à convecção forçada. E aí a gente tem um número que foi dado no problema, número de Nusselt para a gente que foi dado no problema, a gente calcular. Dele a gente tem o Reynolds e o Proton. Aí o Reynolds e o Proton tá aí no slide abaixo com uma fórmula mostra. E por valores tabelados a gente consegue encontrar os dois. A gente aqui vai considerar o ar a 300 graus Celsius e a pressão a UAPM. Aí com a tabela que foi anexada no pré-projeto, a gente encontra os respectivos valores e os substitui, encontrando esses número de Reynolds e de Proton, que está aqui no slide na parte direita. Bom, número de Nusselt, né? Agora, como a gente encontrou o Reynolds e o Proton, a gente pode calcular o número de Nusselt, que deu 880,07. Aí a partir daí a gente consegue encontrar o coeficiente de conversão externa, que vai ser justamente o número de Nusselt vezes a KF, que a gente pegou tabelada, dividido sobre o nosso comprimento, que aí vai dar 1,30 watts sobre metro cúbico vezes K. Comparando o que a gente encontrou e estimou, a gente consegue perceber que esse valor foi superestimado, sendo estimado um valor muito alto, né? A gente acabou colocando um valor muito alto para o H. E por fim, a gente vai calcular o coeficiente de conversão externa, né? Um novo coeficiente de convecção externa. A gente calcula a quantidade do calor que o condensador libera para o ambiente por meio da convecção externa. E isso a gente vai utilizar esse H que a gente encontrou com o número de Nusselt. Fazendo os cálculos, a gente chega a um valor de 25,28 watts. Aí daí a gente pode analisar, perceber que o valor encontrado está bem abaixo do valor da demanda, que é 320,20 watts. Isso se dá pelo uso da velocidade, que foi sugerido de 2 metros por segundo para o fluxo externo, a qual é baixa, e também pelo cálculo do Nusselt pela expressão referente a uma placa plana, ao invés de uma supertina. E isso diminui consideravelmente o nosso H. Bom, é isso, professor. Eu agradeço a todos pela atenção.